Hoje eu quero fechar a nossa semana de oração e por isso eu separei um texto muito interessante para a gente estudar. Quantas pessoas vieram todos os dias? Levante a mão. Essa turma aí vieram todos os dias, amém? Então essa turma que veio todos os dias pegou toda a unção. E vocês que não vieram todo dia não pegou toda a unção. Uma parte passou. Então eu quero hoje fechar com esse texto, Mateus capítulo 18. E eu vou tentar lembrar aqui porque eu perdi a minha colinha. Mateus capítulo 18, dos versículos 18 a 20, é o meu primeiro ponto que eu quero estudar com vocês, minha tradução da NVI. Quero que você acompanhe essa ministração. E eu quero falar hoje de um jeito de orar, de uma direção para orar, e do porquê muitos crentes não recebem suas bênçãos, chamado de oração de concordância. Diga comigo, oração de concordância. Oração de concordância é uma coisa interessante. Olha, digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Aí está o princípio da concordância, sim ou não? Sim ou não? Deus diz, você tem que concordar, tem que entrar em harmonia, e tem que orar acerca disso para que aconteça. Se vocês entrarem em acordo e orar, então os céus dará a resposta daquilo que você estará orando. Se vocês orarem, mas não estiverem de acordo, então não terá tanta força. Tem força, mas não terá tanta força. Deuteronômio capítulo 30, acho que o versículo 31 e 32, ou 30 e 31 vai me ajudar aí, porque, como eu disse, a minha colinha ficou lá no escritório. Vai falar desse outro princípio da oração individual e da oração com concordância. Deuteronômio 30. Não é um não, é 30, 31. Vai até o quê? Então Deuteronômio 32. 32, 30. Me ajuda aí, vai orando aí. Vai dar tudo certo. Como poderia um homem só perseguir quanto? E dois porem em fuga? Uai. Então a oração de um só tem um nível de poder, sim ou não? A oração de uma pessoa concordando com outra tem 5 níveis de poder. Porque, presta atenção, como poderia um só homem perseguir 1000? Agora, se fosse 2 homens, eles deveriam então perseguir 2000. Concorda comigo? Se tivesse o mesmo nível de poder. Mas o texto diz, olha, um só consegue perseguir 1000. Mas se ele se juntar a uma outra pessoa, a sua força se multiplica 5 vezes mais. E ele consegue colocar 10.000 para correr. Oração de concordância. A oração de concordância é a oração que ganha força, poder, que responde com maior nível de vigor e poder, que Deus responde com maior força. Agora, talvez você esteja se perguntando, pastor, mas o difícil é unir os corações para orar assim, né? Então, vamos voltar para Mateus capítulo 18. Porque qual é o nosso problema? Ajustar o coração para orar assim. Por que a gente não consegue então fazer? Se a oração de concordância libera tudo no reino dos céus, diz Mateus capítulo 18.
E o mesmo princípio está em Deuteronômio capítulo 32, dizendo: se você orar em concordância, sua força será multiplicada 5 vezes mais. Mas por que a gente então não consegue fazer esse negócio? Já que é tão bom e tão forte, por que a gente não consegue? Deuteronômio, Mateus capítulo 18, no versículo 1. Agora eu vou caminhar com vocês no texto. Versículo 1 vai explicar por que a gente não consegue. Então vamos lá. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior? Eu quero te fazer uma pergunta: você quer ser o maior no reino dos céus ou o menor? O maior. Quantos querem ser o maior no reino dos céus? Diga amém. Vocês não querem ser o maior no reino dos céus? Nós devemos querer ser grande no reino dos céus, porque quanto maior é o nível de poder no reino dos céus, mais demônios você expulsa. Amém? Mais autoridade você tem, mais capacidade de operar sobrenaturalmente você tem. Então devemos querer ser grande no reino dos céus. Os discípulos tinham esse interesse. Eles dizem: olha, eu quero perguntar, quem é o maior no reino dos céus? E a gente precisa ser grande no reino dos céus. Vamos pensar em pessoas grandes no reino dos céus. Moisés, ele era grande no reino dos céus, sim ou não? Ele abriu o mar vermelho, sim ou não? Ele fez muitos milagres. Muitos milagres, muitos milagres. Elias era grande no reino dos céus, sim ou não? Ele lutou contra os 450 profetas de Baal. Os 450 profetas de Baal oraram e nada aconteceram. E quando ele foi orar, e quando ele ia abrir a boca, o céu abriu e a glória de Deus desceu. Já imaginou? Ele era grande no reino dos céus. Ele nem tinha orado e o fogo já estava descendo. E lembra que essa é a base da nossa oração dessa semana, porque Deus disse assim: que o altar estava em ruínas. Então Elias vem e restaura o altar. E ele restaurou o altar conforme a palavra do Senhor que veio às 12 tribos de Israel. Por isso o altar foi levantado com 12 pedras, cada uma das pedras simbolizando uma das tribos de Israel, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. A palavra Israel foi a palavra dada a Jacó. Jacó significa usurpador, aquele que pega no calcanhar. E Deus disse: você não vai viver pegando no calcanhar de ninguém. Ao contrário, eu estou mudando a sua sorte e você será um príncipe de Deus. Quantos estão pegando a revelação? Então você pode ser aquele que vive lá agarrado do calcanhar, sempre correndo atrás, sempre correndo atrás, sempre correndo atrás, e nunca alcança, e tem que passar a perna em alguém, e tem que ludibriar alguém. Ou você pode ser um príncipe de Deus, aquele que tem o favor do Senhor, aquele que tem a bênção de Deus, aquele que Deus abre porta, aquele que Deus fala com você, e aquele que Deus abre porta para você, mesmo quando o homem muda o seu salário, quando o homem te joga para baixo, Deus te joga para cima, te promove e te leva à vitória. O príncipe de Deus é aquele que tem a bênção de Deus. Quantos querem ter a bênção de Deus aqui? Digam amém. Então você quer ser grande no reino dos céus ou pequeno? Eu quero ser grande no reino dos céus. E isso não é orgulho espiritual. Nós precisamos ser grandes no reino dos céus. Sabe por quê? Tem muitos problemas para ser solucionado. Tem problemas difíceis para ser solucionado. Nós estamos cercados de pessoas com dificuldade, e eu quero ajudar as pessoas, e eu quero amar as pessoas, e eu quero contribuir com as pessoas. E o governo não dá resposta para as pessoas, e a medicina não tem resposta para os problemas das pessoas, e a depressão vem e mata pessoas, e pessoas se jogam da terceira ponte porque estão com depressão. Mas a igreja, ela tem o chamado de Deus, ela tem a vocação de Deus, e Deus chamou a igreja para ser grande no reino dos céus, para paralisar a obra do inferno e para declarar que Deus é Deus. Se a igreja precisa estar com seu altar restaurado e ser grande no reino dos céus. Mas o que falta à igreja, pastor? O poder da oração de concordância. Então Jesus diz: quem é o maior no reino dos céus? Versículo 2: chamando uma criança, colocou no meio deles. Versículo 3: e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais acessarão o reino dos céus. O que nos impede de sermos grandes no reino dos céus? Porque depois que você cresce,
depois que você fica grande? Você é diferente das crianças. As crianças são por natureza muito egoístas, e elas brigam pelos presentes. Uma criança está com um carrinho e a outra criança quer tomar o carrinho e brincar com o carrinho, e elas se desentendem, e às vezes até brigam, até puxam o cabelo. Mas daqui a pouco elas estão brincando de novo. Elas se abraçam, elas se beijam e elas brincam juntos. Daqui a pouco, mas nós, os adultos, ficamos magoados, ficamos feridos, ficamos tristes, não queremos ver mais a cara do outro, viramos as costas. E por incrível que pareça, conseguimos passar pelo irmão e não cumprimentar o irmão. Por incrível que pareça, esse coração petrificado, endurecido, cheio de razão, cheio de vontade, cheio de querer. E por isso, o reino dos céus não funciona para a gente. Quando a gente ora, ele está fechado. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para restaurar seu coração, restaurar seu altar. E Deus não está pedindo coisas impossíveis de você. Deus está pedindo: jogue fora essa mágoa, jogue fora essa angústia, jogue fora isso, perdoe. Uma palavra tão pequena, mas que tem um poder tão grande. Quando você perdoa, então você está dizendo: eu posso abraçar de novo. Mas pastor, eu já perdoei, eu só ainda não fui curado. Eu até já liberei perdão com a minha boca, mas a cura não aconteceu. Então, se você já liberou o perdão, significa dizer que você está obedecendo o mandamento do Senhor. Então a cura vai chegar apressadamente. Apressadamente vai chegar a cura. Versículo 4. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é no reino dos céus. O que Deus está esperando da igreja, pastor? Esse coração amoroso, perdoador, esse coração simples e humilde, esse coração que não guarda rancor, esse coração que não quer viver marcado pelas mágoas, intrigas, esse coração que não quer viver cheio de raiz de amargura, mas quer ser um coração humilde. Aparentemente parece que você está perdendo, mas na verdade você não está perdendo, você está ganhando. Porque na medida em que você libera o perdão e você decide dar uma segunda chance, ou uma terceira chance, ou uma quarta chance, ou uma quinta, ou uma décima, ou uma centésima chance, porque o Espírito Santo está me mostrando aqui pessoas, muitas pessoas, que Deus não te deu uma chance, duas chances, Deus já te deu centenas de milhares de chances. Você só está aqui hoje porque o amor de Deus por você é incondicional. Ele te ama apaixonadamente. E toda vez que você vem para Ele, Ele quer te promover. Ele quer te promover. Ele quer te promover. Ele quer que você seja o maior no reino dos céus. Quando Jesus vai ensinar sobre essa oração, Ele diz: tudo que vocês orarem e pedir, concordando, receberão. Antes dele dar esse princípio da oração por concordância, Ele ensina isso.
Nós não podemos ir para a oração de concordância sem levar em consideração o ensino que está por trás da oração de concordância. E o ensino que está por trás da oração de concordância é um coração perdoador, é um coração regenerado, é um coração transformado, não pela letra, mas pelo governo do Espírito. Você não quer, mas Deus está te chamando e dizendo: vem, meu filho, eu quero você no meu reino. Então você vem, mesmo sem querer, mesmo se sentindo amarrado, mesmo se sentindo sem vontade, mas você diz: meu Deus está me chamando, e eu não posso resistir à voz do Espírito de Deus. Não resista à voz do Espírito Santo. Não resista à voz do Espírito Santo. Não resista à voz do Espírito Santo. Mas pastor, se assim como criança, ter esse coração perdoador, parece que as pessoas querem tirar proveito da gente o tempo todo. É verdade. Só que ainda que as pessoas tirem proveito de você, Deus te recompensa, Deus te abençoa, Deus te prospera. E então quanto mais tiram de você, mais Deus te dá. Quanto mais leva de você, mais Deus te dá. E talvez você diga: pastor, com dinheiro não é assim. Não é assim com dinheiro, mas é assim com sabedoria, é assim com graça, é assim com misericórdia, é assim com perdão, é assim com paciência, é assim em muitas outras áreas. Porque o dinheiro não é tudo, o dinheiro é apenas uma das ferramentas. Mas até mesmo o dinheiro, quando o inimigo tira de você, pode ter certeza que Deus é o Deus de toda restituição, e Ele não vai deixar você passar necessidade, porque Ele cuida até mesmo dos pardais, até mesmo dos lírios do campo Ele cuida, e Ele vai cuidar de você que é filho. Se você seguir os princípios e os mandamentos, o Senhor vai te abraçar e cuidar de você. E talvez você diga: pastor, e por que as coisas são tão difíceis? Porque você não ora em concordância. A oração em concordância vai acelerar o processo. A vitória vai vir mais rápido. Em Daniel capítulo 2, tem uma história interessante. Eu não vou ler o texto todo, porque vai tomar muito tempo. Mas Daniel capítulo 2 tem uma história interessante. Daniel está no reino da Pérsia. Daniel está lá em Babilônia e ele é levado cativo para lá. E o rei tem um sonho, e o sonho do rei traz perturbação à sua cabeça. E o rei então manda introduzir na sua presença os sábios, os astrólogos, os adivinhadores, para decifrar o sonho. Mas quando o rei traz as pessoas à sua presença para decifrar o sonho, que eles entram na presença do rei, o rei diz: olha, eu sonhei um sonho, estou muito perturbado com o sonho. Só que o sonho me escapou, e eu quero que vocês dêem agora a interpretação do sonho. Era um problema simples de resolver, né? Fácil de resolver. E eles falaram: olha, rei, não há ninguém na terra que tenha feito um pedido desse. O senhor pede uma coisa para a gente decifrar o seu sonho, mas o senhor não sabe contar para a gente qual foi o sonho que o senhor sonhou. Não há nenhuma pessoa. O rei falou assim: olha, eu estou muito bravo, e tem um detalhe: se vocês não me revelar o sonho e o segredo do sonho, uma só será a sentença de vocês, vocês serão mortos. E a palavra do rei não volta atrás. Então Arioque, capitão da guarda, saiu para matar todos os sábios de Babilônia. E dentre os sábios tinha Daniel,
Ananias, Misael e Azarias, que eram judeus. E então, quando o capitão da guarda chega para pegar eles, para levar para serem mortos, Daniel pergunta a ele: o que está acontecendo? O que está acontecendo no palácio? Qual o problema do rei? Ele diz: olha, o rei sonhou um sonho. E ele chamou os astrólogos, os adivinhos, os estudiosos do assunto para revelar o sonho. Só que o rei não lembra do sonho. E o rei liberou uma sentença que, se não revelar para ele o sonho e o segredo do sonho, serão mortos. Daniel disse: olha, entra na presença do rei, me leva à presença dele e eu quero falar com ele. E chegou o rei e disse: rei, me dá um tempo para mim orar ao Deus dos céus. Eu não sei se está na altura do capítulo 17, versículo 17 do capítulo 2. Se for, pode projetar aqui para mim. Mas Daniel está agora com um grande problema, onde muita gente vai morrer, gente inocente vai morrer. E Daniel fala assim: olha, lhe pediu que rogasse a Deus dos céus e tivesse, versículo 17. Daniel voltou para casa, e o que ele fez com o problema? Contou o seu problema para os seus amigos. Aí entrou o princípio. Qual foi o princípio que entrou aí? Oração de concordância. Problema sério se enfrenta com oração de concordância. Ele não ficou lutando sozinho, porque nós já aprendemos lá em Deuteronômio capítulo 32 que sozinho você tem um nível de força, e com uma pessoa a mais você multiplica a sua força pelo menos em 5 vezes. Então Daniel, ele entende desse princípio, ele sabe como Deus se move por princípio, porque o Deus da Bíblia é o Deus que se move por princípio. Então ele chama mais 3 homens de muita oração, Ananias, Misael e Azarias, e ele vai conversar, orar a Deus sobre esse assunto. Olha o que acontece, versículo 18. Eles pediu que rogasse a Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Versículo 19. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Toda vez que nós oramos, e a oração de concordância, então o Deus do céu vem e revela. Quebra cadeias, quebra grilhões, despedaça doenças, manda o mal embora, quebra as prisões. Ele faz os milagres, porque tem gente orando de concordância. E o que nós estabelecemos no início dessa semana? Que cada pai, cada mãe deveria juntar com seus filhos, dar as mãos e orar pela família, orar pela casa, orar pelas finanças, orar pelos negócios da família. E nós estamos fazendo isso desde o início da semana. E quando foi no início dessa semana, Deus me deu uma visão lá em casa. Eu quero compartilhar a visão. Eu estava muito cansado e eu deitei. Eu tive uma visão, e nessa visão teve um primeiro quadro e teve um segundo quadro. E no segundo quadro eu via 2 lâmpadas penduradas no teto. E quando eu olhava para a lâmpada, era uma lâmpada de LED, e da lâmpada estava vertendo azeite. Eu acredito que Deus está querendo liberar isso sobre a igreja. Luz, conhecimento, revelação, graça, fluxo de manifestação de poder, para tirar toda a cegueira, para quebrar todas as prisões e para liberar o fluxo da sua bênção e do seu fluir. E esse será um tempo onde Deus vai liberar sua bênção sobre você, sua casa e sua família, se houver oração de concordância. Se coloque de pé.
Quero continuar no texto de Daniel. Eu quero ler o texto de Daniel com você de pé, porque o texto de Daniel vai revelar alguma coisa. Versículo 20, por favor, versículo 20. E disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertence. Porque nós temos problema no casamento? Porque nós temos falta de sabedoria. A falta de sabedoria no casamento, então tem problema. Porque se tivesse sabedoria no casamento, os problemas seriam solucionados. Porque nós temos problema na vida financeira? Porque a falta de sabedoria para como gerir os negócios da família. Então o inimigo vem e rouba o dinheiro da família. Tudo que nós temos de problema está ligado a um fator: a falta de sabedoria. Mas o Deus do céu é o Deus que dá sabedoria, é o Deus que libera a sabedoria. Daniel sabia disso. A sabedoria e o poder a Ele pertence. Versículo 21. Ele muda a época e as estações. Talvez você está numa época ruim, talvez você está numa estação ruim, talvez o seu casamento está passando por uma estação ruim. Meu filho, eu quero te dizer nesta noite, o Deus a quem nós servimos muda as épocas e Ele muda as estações. Recebe, 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 recebe. Ele muda as épocas e Ele muda as estações. E Ele quer mudar as estações da sua vida. Se a sua vida está no inverno rigoroso, Ele quer mudar a estação da sua vida. Ele muda as épocas e as estações. Ele muda as épocas e as estações. Ele destrona reis, mas Ele também estabelece. Se tem alguma coisa que Deus precisa arrancar, Ele vai arrancar. E se tem alguma coisa que Deus vai estabelecer, Ele também vai estabelecer, porque Ele é Deus. Talvez você pergunte: pastor, como é que Deus faz isso? Quando tem oração de concordância. Aleluia, aleluia. Continue no mesmo texto. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Continue no mesmo texto que eu estava. Oh, aleluias. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Talvez você diga: pastor, mas Deus vai dar sabedoria aos sábios? Deus pega o sábio e Deus diz para o sábio: sábio, você ainda não sabe tudo. Eu preciso acrescentar mais conhecimento para você. Eu preciso acrescentar mais sabedoria para você. E é tão importante isso, porque em determinado momento da caminhada a nossa cabeça parece que bate no teto, e parece que tudo fica meio travado. E Deus diz: olha, eu vou levar você para um novo nível. Você não será como seu pai, você não será como a sua mãe, você não será como o homem mais sábio que está na terra atualmente. Não, eu quero levar você para um outro nível. Eu tenho mais sabedoria para dar a você, eu tenho mais conhecimento para dar a você, eu tenho mais vitória para dar a você. Deus é a fonte de toda sabedoria e de todo poder. Fonte de sabedoria e de todo poder. E Ele quer pegar o sábio e acrescentar o sábio. Eu vou usar uma figura de linguagem. Ele sabe muitas notas e muitos acordes. Então Deus pega alguém que sabe muitas notas e muitos acordes. Deus diz: eu quero dar mais a ele. Eu quero dar mais a ele. Mas você sabe qual é o nosso problema? É que às vezes nós estamos muito satisfeitos. Nós paramos de crescer e a nossa vida fica chata. E o conhecimento de Deus é esse conhecimento que vai enriquecer. Enriquecer. Ele acha que ele tem um nível de conhecimento bom, e Deus disse para ele: olha, eu quero dar ao sábio mais conhecimento. E é assim que surgem os grandes talentos. Os grandes talentos surgem daqueles que admitem que ainda tem um caminho a ser percorrido. Então eu quero te dizer nesta noite: você não está pronto ainda para o que Deus tem para fazer. Há uma longa jornada
e você precisa de cobertura de oração, oração de concordância, muitas pessoas orando juntos, e de cobertura de oração, para você ir crescendo. E talvez você diga: pastor, mas para fazer o quê, pastor? Para repartir com o que não tem. Porque esse é o sacrifício que Deus agrada. Doar. Deus doa o tempo todo, sempre. Quantos são filhos de Deus aqui? Levante a mão. Então você vai doar o tempo todo também, porque a natureza de Deus está em você, a glória de Deus está em você. Versículo 22. Revela coisas profundas e ocultas. Ele revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Conhece tudo. O nosso conhecimento é limitado, mas o dele é ilimitado. Versículo 24. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelastes-nos o sonho do rei. Não vou continuar porque a hora avançou. Eu quero orar com vocês. Mas se você continuar lendo o texto, você vai descobrir que Deus revelou a ele o sonho e a interpretação do sonho. Agora, quando você vai estudar a interpretação do sonho de Daniel, é um maná. Não está falando de coisa pequena não, irmão. Está falando de reino mundial. Falou do reino daquele rei, do reino de mais 4 reinos, inclusive do reino do Senhor Jesus Cristo, que é um reino que não tem fim, e nós estamos no reino do Senhor Jesus Cristo. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. Ele revela o profundo e o escondido. Ele é Deus maravilhoso. Você não está vendo saída, mas Ele já tem uma porta aberta para você. Você ainda não enxergou o que precisa enxergar, mas Ele já viu tudo. Ele te conhece os seus limitadores. O Espírito Santo está me mostrando pessoas com muitos limitadores em sua alma. Mas nesta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: meu filho, você precisa de que alguém ore por você. E quando você dá as mãos à sua esposa, aos seus filhos, e você começa a orar, cadeias são quebradas, limitadores são quebrados, problemas são vencidos. Eu creio nisso. Está aqui na palavra, oração de concordância. Então hoje a gente vai orar de mãos dadas, toda a igreja de mãos dadas. Essa é uma oração de mãos dadas, é oração de concordância. Checho, mandalaba, chorabalaba, carabassora, malaba. Oração de concordância. Isso. Oh, vem, Senhor, vem. Vem, Senhor, vem. Vem, Senhor, vem agora. Vem, Senhor, pode chamar o Senhor. Diga: vem, Senhor, vem. Diga: vem, Deus. Vem, Senhor. Vem, Senhor, vem. Vem, Senhor, vem. Jesus